Quinto dia da nossa campanha Não Apaguem o Espírito, 1 Tessalonicenses capítulo 5, o último deste livro, onde inclusive vamos chegar aqui no versículo que dá nome a essa campanha, que talvez até agora você não tenha entendido por que chama Não Apaguem o Espírito. Hoje nós vamos ler isso e chegar às conclusões finais desta primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos ali da Grécia. Amém? Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmo sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Ele vai falar novamente ou continuamente, sobre a vinda, a volta de Jesus Cristo. E ele começa dizendo que será como um ladrão que vem à noite, ou seja, inesperado. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto da mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Por que quando disserem paz e segurança? Porque analisando as outras peças do quebra-cabeça, ou seja, outros versículos, outros textos bíblicos, nós vamos ver que momentos antes da volta do Senhor Jesus Cristo, o anticristo se levantará. Eu falo um pouco disso aqui na nossa série sobre Daniel. Amém? O anticristo se levantará e ele estabelecerá uma falsa paz pelo mundo. Então, quando os habitantes do mundo estiverem sob o domínio do anticristo e disserem temos paz e segurança, então neste momento se dará o fim dos tempos e o Senhor virá trazer o seu juízo, a sua justiça e o seu reino eterno estabelecido. Amém? Versículo 4. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que este dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos filhos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança e da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, vamos lá. Versículo 4. Meus irmãos, vocês não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Então, Paulo ele inicia o versículo 2 dizendo, esse dia vem como ladrão. Mas agora no versículo 4 ele traz uma revelação mais profunda. Vocês não estão nas trevas para que sejam surpreendidos por esse dia que vem como ladrão. Ou seja, está dando mais embasamento para aquilo que nós já falamos no vídeo anterior, o vídeo número 4. Jesus Cristo vem e ninguém sabe o dia nem a hora. Jesus Cristo ele declarou, nem o Filho, nem os anjos, nem ninguém sabe o dia e a hora a não ser o Pai. Então o único que sabe o momento exato que virá do céu buscar a sua igreja, que o Senhor Jesus virá, é o próprio Pai, é Deus Pai. Amém? Então esse dia é como um ladrão, porque ninguém sabe o dia que vem. Porém, como nós não estamos nas trevas, mas na luz, nós não seremos pegos de surpresa. Não sabemos o dia, mas sabemos analisar os sinais dos tempos. É tudo que eu já falei no vídeo anterior. Então, rumor de guerra, terremoto, peste, epidemia, o amor de muitos se esfriando, pai matando filho, filho matando pai, apostasia, ou seja, abandono da fé, um levante muito grande de heresias, de falsos mestres, de falsos profetas, de falsos sinais, o engano de muitos, a frieza, o afastamento de Deus, o aumento da iniquidade, o aumento da ciência, sinais no céu, sinais na terra. Isso tudo fala sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada vez mais o mundo caminhando para um único governo, o governo do anticristo, com a marca da besta, Talvez uma única moeda, enfim. Muitos sinais que estão antecedendo a volta do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então não sabemos o dia, mas sabemos o tempo, e o tempo está próximo. E por isso não somos pegos de surpresa. Amém? Tudo isso eu já falei no vídeo anterior. E aí ele continua: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sóbrios. Preste atenção que no capítulo 4, Paulo usou essa palavra, dormir. Mas ali ele estava querendo dizer sobre os que morreram. Agora, esse dormir tem um contexto espiritual. Muitos estão dormindo espiritualmente. Muitos não estão atentos a estes sinais que eu acabei de dizer aqui. Tá entendendo? Muitos estão se acostumando com um mundo mau, com um mundo com catástrofe, com tragédia. Muitos estão se acostumando com esses sinais nos céus e na terra e estão dormindo espiritualmente. Estão com seus olhos espirituais fechados, estão com seus ouvidos espirituais fechados, estão com seu coração fechado. E os sinais da volta de Jesus estão ocorrendo na sua volta e eles não percebem. A palavra dormir aqui, neste contexto, quer dizer isso. Por isso que nós precisamos sempre analisar o texto e o contexto. Porque a mesma palavra pode estar querendo dizer outra coisa. Então Paulo está falando, não durma espiritualmente, preste atenção, esteja atento, seja sóbrio, esteja ligado, perceba o que está acontecendo ao seu redor, compare com a palavra de Deus, veja que tudo que Jesus disse está para se cumprir. Veja que tudo que a palavra diz está para se cumprir. O livro de Daniel vai dizer que o anticristo vai entrar no templo. Israel já está construindo o terceiro templo, é a palavra se cumprindo. Se o terceiro templo está sendo construído, se os sacrifícios estão sendo preparados para acontecerem novamente, a palavra de Deus diz isso. Então significa que o reinado do anticristo está próximo, e se o reinado do anticristo está próximo, a vinda do rei verdadeiro, do rei Jesus, está próxima. Então desperta, tu que dormes. Desperta espiritualmente, esteja atento, seja sóbrio, vigie, ore, se santifique, pois ele vem, né? Então sejam sóbrios, versículo 8, ele fala de novo, sejam sóbrios, vista a couraça da fé e do amor, capacete da esperança da salvação, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, ou seja, tem ira de Deus, tem pessoas que vão sofrer a ira de Deus, não adianta negar isso. Tem gente que quer negar que a ira de Deus existe. Existe, gente. Não dá para negar isso. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, isso aí, ó, já passou. A ira de Deus já passou, coisa do Antigo Testamento. Não, tá aqui no Novo, ó, Paulo falando da ira de Deus. Tem pessoas que não vão sofrer, como o texto está falando. Mas se ele cita, é porque vai acontecer e outras pessoas vão sofrer com isso. Ananias e Safira sofreram a ira de Deus no Novo Testamento. O rei Herodes sofreu a ira de Deus no Novo Testamento. No Apocalipse, o Senhor Jesus diz que aqueles que seguem a Jezabel sofrerão a ira de Deus. Novo Testamento. Então a ira de Deus existe, gente. Mas Paulo fala, nós não fomos destinados para a ira. Nós quem? Os que creem em Cristo Jesus. Olha a sequência. Mas fomos destinados para receber salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, como nós recebemos salvação? Por meio de Jesus. É o único meio, é a única forma. Amém? Versículo 10, ele morreu para nós, para que estejamos acordados ou dormindo, vivamos unidos com ele. Então agora esse dormindo já tem o significado do capítulo 4. É o dormindo, morte. Ou seja, quer nós que estejamos acordados, ou seja, vivos, ou dormindo, aqueles que já morreram, vivamos unidos com ele. Ou seja, nós aqui, eu fazendo esse vídeo, você me ouvindo, cremos em Cristo Jesus, estamos acordados, estamos vivos e estamos unidos com Jesus. Jesus está conosco. Amém? Mateus 28:20, Jesus disse que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Então ele está conosco, estamos acordados e unidos com ele. Mas os que já dormiram e os que já morreram, crendo em Cristo Jesus, já estão unidos com ele também, como nós falamos no capítulo 4. Jesus disse para aquele ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão na cruz dormiu em Cristo Jesus, morreu se arrependendo e tendo fé em Jesus Cristo, e hoje está unido com o Senhor no céu. Amém?
Versículo 11, por isso exortem-se e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Ou seja, Jesus se aproxima, precisamos estar vigilantes, precisamos estar acordados e para isso precisamos ajudar uns aos outros. Eu tento te ajudar, você tenta me ajudar, eu te edifico, eu te consolo, eu te animo, eu te exorto, eu dou um puxão na tua orelha de acordo com a palavra de Deus, com amor, você faz comigo também porque eu sou falho e assim a gente vai caminhando junto até o céu. Nós precisamos viver unidos, evangelho é união, enquanto muitos aqui na internet só servem para ficar assim, ó, apontando o dedo, tá na hora da gente estender a mão e ajudar os irmãos que estão caídos para chegarmos junto ao reino de Deus. Amém? Versículo 12. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenhamos consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. É exatamente o que eu estou falando aqui. Sabe, ajude o fraco, ajude o caído, ajude-o com falta de instrução. Não pague mal com o mal, mas você recebeu o mal, pague com o bem. Seja bondoso, seja amoroso, seja exemplo de Cristo Jesus nessa terra. Amém? E tenham como alta estima aqueles que trabalham para o reino de Deus, que os instrui na palavra, que os alimenta espiritualmente, que os mostra o caminho. Amém? E vamos entrar aqui talvez nos versículos mais famosos desta carta. Versículo 16, alegrem-se sempre. Versículo 17, orem sem cessar, ou orem continuamente. Versículo 18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Versículo 19, não apaguem o Espírito. Versículo 20, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que de fato é bom. Versículo 22, afastem-se de toda forma de mal. 23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Versículo 25, irmãos, orem por nós, saúdem todos os irmãos com um beijo santo diante do Senhor, encarrego vocês de lerem essa carta a todos os irmãos, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Então vamos lá, um por um, são muitas informações aqui. Versículo 16, alegre-se sempre. Olha o que Paulo está falando, vivam de forma alegre, continuamente, todos os dias, sempre. Vitor, é possível? É, meus irmãos, é possível. Se a Bíblia está falando, é possível, porque a Bíblia não mente. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus e Deus não mente. Então Deus está nos falando, alegre-se sempre. Como eu faço isso? É difícil, meus irmãos, não vamos mentir, é difícil. Mas nós fazemos isso tendo os olhos fitos na eternidade, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Amém? Se alegrando no Senhor. Filipenses 4:4. Alegrem-se no Senhor. Repito, alegrem-se no Senhor. Se a nossa fonte de alegria for Deus e for a salvação, aí sim poderemos estar sempre alegres. Abacuque 3, 17, 18, 19, 20. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o campo não dê os seus alimentos, ainda que a vide nos engane, o produto da oliveira nos decepcione, os gados e as ovelhas desapareçam dos currais e dos apriscos, que dê tudo errado, ainda assim eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. O profeta Abacuque está declarando, ainda que dê tudo errado, eu continuo alegre no Deus que me salva.
Jesus enviou os seus discípulos para pregar o evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos. Eles fizeram isso e voltaram todos alegres. Estavam muito felizes porque os demônios eram expulsos, os enfermos eram curados e o evangelho era pregado. Jesus falou o quê? Alegrai-vos, por quê? Porque o vosso nome está escrito no céu. Jesus está falando sobre salvação. Então a verdadeira alegria está na salvação. Davi, quando peca no Salmo 51, ele fala: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Então quando é que vamos conseguir colocar em prática 1 Tessalonicenses 5,16, alegre-se sempre? Quando a nossa fonte de alegria, quando a nossa base de felicidade não for recurso financeiro, não for conquistas terrenas, não for nada dessa terra, mas for a salvação. Amém? Versículo 17. Orem continuamente. Orai sem cessar. Precisamos ter um tempo onde nós entramos no nosso quarto, entramos no nosso banheiro, no carro, na sala, na cozinha, onde for, mas que a gente pare tudo e ore a Deus. E dobre o joelho, e senta, e fique em pé, e pula, eu não sei, do jeito que você quiser. Mas ore a Deus e faça só isso. Amém? Tire um tempo só para orar. Mas a Bíblia também nos orienta: orai sem cessar. Ou seja, eu estou trabalhando, mas eu estou pensando em Deus. Eu estou falando com Deus na minha mente. Eu estou falando com Deus no meu coração. Eu estou orando em espírito, como muitos dizem, né? Eu estou dirigindo, eu estou atento no trânsito. Quem sabe eu estou até conversando com alguém do meu lado, mas na minha mente está aqui: Senhor, vai abençoando o dia, vai nos livrando de todo mal. Senhor, como eu te amo, como eu te adoro. Então, orai sem cessar. Orar em todo tempo é você estar pensando em Deus, falando com Deus. Amém? Em todo o tempo. E aqui está uma chave. Para você ser alegre sempre, você precisa orar sem cessar. É impossível você viver alegre em todo o tempo sem ter uma vida de oração. É impossível. Amém? Nós precisamos cultivar uma vida de oração. Precisamos investir tempo nisso. Amém? Porque é isso que vai transformar a nossa vida. Muita gente pede para eu orar pela pessoa. E eu oro com o maior amor e carinho do mundo. Mas o que transforma a sua vida não é a oração do seu pastor. Não é a oração dessa mulher de Deus aí que tem na sua igreja, que você conhece, que revela, que isso, que aquilo. Não é. O que muda a sua vida é uma vida de oração que você cria. É uma intimidade que você desenvolve com Deus. Amém? Versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias, seja grato a Deus. Não é por todas as circunstâncias. Tem coisa que não é bom, meu irmão. Tem coisa que é difícil passar. Quem já foi num velório, perdeu um ente querido, uma situação dolorosa, uma situação difícil, como é que naquele momento você vai dizer: glória a Deus, Senhor, foi embora essa pessoa que eu amo. Obrigado, Senhor. Não é, meu irmão. Sabe? Perdeu o emprego. Amém, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Estou desempregado, não tenho como pagar as contas do fim do mês. Não é isso. Não é dar graças, não é render palavras de gratidão por todas as circunstâncias, mas em todas as circunstâncias. Tá me entendendo? A coisa tá difícil, mas eu continuo agradecendo a Deus, porque eu sei que Ele é soberano, porque eu sei que Ele é bom, porque eu sei que Ele pode mudar a minha circunstância. Eu agradeço a Deus porque eu não entendo hoje, mas eu tenho certeza que no amanhã eu vou entender e Ele está cuidando de mim. Tá entendendo? José foi vendido pelos seus irmãos, aquele foi o pior dia da sua vida. Era difícil agradecer a Deus por causa daquilo, mas ele continuava agradecendo a Deus naquele tempo. E aí ele viu que depois de anos ele veio a se tornar governador e era necessário aquele dia mau. Tá me entendendo? Então, seja grato a Deus em todo o tempo, ainda que esteja desempregado, ainda que esteja enfermo, ainda que perdeu alguém querido, ainda que a situação esteja difícil, perdeu um relacionamento, perdeu dinheiro, seja o que for, seja grato a Deus, porque mesmo nos piores dias, nas piores circunstâncias, Ele continua te amando. Jesus continua tendo morrido por você na cruz do Calvário e ressuscitado ao terceiro dia. A salvação continua nos esperando, o céu continua nos esperando, o Pai continua cuidando de você. Amém? Então seja grato em todas as circunstâncias.
Versículo 19, não apaguem o Espírito. Amém? Eu não acho que esse versículo é mais importante que os outros. Coloquei aqui porque foi o que Deus pôs no meu coração. Mas o que é não apagar o Espírito? O Espírito Santo está como nós. Ele é como uma chama dentro de nós. E essa chama, ela queima, ela arde no nosso peito. Amém? Em Atos 2, quando o Espírito desce ali no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que foi vista sobre a cabeça dos homens línguas repartidas como que de fogo. O Espírito ali veio como um vento de um som impetuoso, né? Veio como o som de um vento impetuoso, troquei as palavras, e foi vista sobre os homens línguas de fogo. E aí a Bíblia agora diz, não apaguem o Espírito, relacionando o Espírito com fogo. Apocalipse 4 vai dizer que diante do altar do Senhor tem 7 lâmpadas de fogo, e essas 7 lâmpadas representam o Espírito Santo. Então o Espírito Santo por muitas vezes é representado como fogo na Bíblia. E nós precisamos manter esse fogo aceso. Como é que eu faço isso? Eu vou te explicar como é que você faz isso. É muito simples, você já sabe como fazer isso. Mas vamos voltar lá em Levíticos capítulo 6, versículo 13. A Bíblia diz que os sacerdotes, naquela época, no Antigo Testamento, entravam no tabernáculo e ali eles precisavam manter a chama do altar acesa continuamente. Havia uma chama no altar de Deus e aquela chama não podia se apagar. Então, todos os dias o sacerdote precisava ir lá, limpar as cinzas que havia sobre o altar e colocar mais lenha. Para quê? Para que o fogo não se apagasse. Agora, no Novo Testamento, qual é a chama que nós não podemos apagar? O Espírito Santo de Deus. Como fazer isso? Limpando as cinzas da nossa vida. Limpando-nos do pecado. Limpando-nos das impurezas, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que nos afasta do Senhor. Tira isso da sua vida e coloque lenha. O que é lenha? Lenha é palavra de Deus. Lenha é Bíblia. Lenha é oração. Lenha é jejum. Lenha é ouvir pregação. Lenha é render ações de graça. Lenha é cantar louvores. Isso tudo é lenha. Então não apague o Espírito Santo. Mantenha a chama do Espírito acesa sobre a sua vida, limpando as cinzas e colocando lenha. Amém? Versículo 20. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham todas à prova, né? E fiquem com o que é bom, afaste de toda forma do mal. Então a maior profecia, a maior revelação é a palavra de Deus. Amém? Mas ainda há profeta nessa terra, ainda há homem e mulher usado por Deus para profetizar, para revelar. Creia nisso, acredite nisso, está na palavra de Deus. Os dons espirituais existem, gente. Amém? Tem alguns vídeos aqui no canal sobre isso. Nas pregações completas aqui, toda pregação tem isso também, tá bem? Tem muitos homens e mulheres de Deus muito usados nisso, então creia nos dons espirituais, creia nas profecias, creia que Deus ainda fala, coloque sua prova, veja se é de Deus mesmo, veja se está dentro da Bíblia, amém? Toda profecia tem que passar pelo crivo, pelo funil da Bíblia, amém? Pois a Bíblia é a maior profecia, a maior revelação, sim, mas Deus ainda usa os profetas na terra. Tá bem? Não para escrever uma nova Bíblia, tem que explicar tudo, né, gente? Não para escrever uma nova Bíblia, isso aqui já está finalizado, ninguém mais mexe nisso aqui, amém? Ninguém mais, mas existe profeta que te dá uma direção, que te puxa a orelha, que te coloca no caminho certo, que te mostra que Deus é real. Tem gente que se converte através de uma profecia, de uma revelação, alguém revela o oculto, o profundo do seu coração, né? Aquilo que está escondido, um segredo que ninguém sabia, você vê que Deus existe. Né? Foi assim com Natanael. Natanael chega a Jesus desacreditado de que Jesus é o Messias. Aí Jesus fala, te vi na figueira. Ele já se prostra em terra, adora Jesus, né? Por quê? Né? Vamos imaginar. Por que Jesus fala para alguém, te vi na figueira, e essa pessoa cai no chão e crê que Jesus é o Senhor? Porque certamente não havia ninguém ali naquele momento. Então Jesus usa de uma revelação, né? E mostra para ele que ele é real. Então creia nas profecias, creia nos homens e mulheres usados por Deus, mas que tudo passe pela palavra. Tá bem? Versículo 23, que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente. Quem nos ajuda no processo de santificação? Deus, o Deus de paz. O Deus que traz paz também traz santificação. Todo mundo quer a paz de Deus, mas queira também a santificação, porque isso está ligado. Amém? Não tem como ter santificação sem ter paz, e não tem como ter paz sem andar em santidade com Deus, tá bom? E que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja preservado irrepreensível na vida do Senhor Jesus Cristo. Então
Então Jesus vai voltar e nós precisamos estar inteiramente santos na presença dele, tanto o nosso corpo, quanto a nossa alma, quanto o nosso espírito. Nós somos um ser tricotômino, eu acho que é assim que fala, não tenho certeza. Mas fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, três que são um só. E nós somos assim também, três partes que formam uma pessoa só. Corpo, alma e espírito. E que tanto o meu corpo, quanto a minha alma, quanto o meu espírito estejam santos e irrepreensíveis na presença de Deus quando Ele voltar. Amém? Você é um espírito, possui uma alma, está dentro de um corpo, e tudo isso precisa ser encontrado santo na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo termina dizendo, aquele que os chama é fiel e fará isso. Isso que é nos santificar. Então, se Jesus te chamou, Ele vai te ajudar nessa caminhada. Você tem responsabilidade também, mas entendendo que é tudo pela graça, pelo poder dEle, pelo favor dEle, pela ajuda dEle. Sem Ele não conseguimos. Então vamos dar as mãos uns para os outros. Acima disso, vamos dar a mão para Jesus Cristo e vamos caminhar rumo ao céu, porque o céu é lindo, o céu é maravilhoso e está logo ali. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente. E eu creio, eu tenho certeza de que você aprendeu um pouquinho mais sobre a palavra de Deus nesses dias que estivemos junto aqui em 1 Tessalonicenses. E não vai parar por aqui. Vamos fazer mais vídeos. Quem sabe um dia vamos ler a Bíblia toda aqui junto. E Deus será glorificado nisso. Amém? Que Deus te abençoe.